Olá, gente, boa tarde. Gente, hoje, 3 de dezembro de 2020, nós iremos com mais uma aula de história e vamos falar sobre, o nosso assunto é sobre o fim do isolamento, ok? E o nosso objetivo é reconhecer a história como resultado da ação humana, no tempo e no espaço e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Então, pessoal, olha, falando de o fim do isolamento, certo? Nós vamos falar hoje sobre os meios de comunicação. O meio de comunicação, gente, está no nosso meio desde muito tempo mesmo, né? Vamos dizer assim, até antes, desde dos primitivos, né? Desde do tempo das cavernas e assim por diante. Aí nós chegamos no momento hoje, como está os nossos meios de comunicação. Eu coloquei aqui os meios de comunicações de antigamente e de atualmente. Pessoal, nós sabemos que antes as pessoas faziam se comunicavam por cartas, né? E uma coisa interessante que nós sabemos que a primeira carta escrita que chegou no Brasil foi por volta de 1500 com a escrita com a chegada de Pero Vaz de Caminha, que ele veio de Portugal contando todo aquele processo, né, da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né, aqui na América por volta de 1500. Então, antes disso mesmo, já tinha as comunicações. E um dos meios de comunicação que falavam, gente, era sobre os desenhos, né? Os nômades, eles se comunicavam por desenhos. Eles colocavam na pedra, enfim, todo aquele processo. E veio se desenvolvendo por desenhos e cartas, né? E cartas. Então, as cartas vamos dizer, até 20 anos atrás, há 30 anos atrás, já ainda acontecia, hoje ainda acontece, mas hoje é muito uma raridade. Então nós temos aqui, antigamente era por desenhos e cartas. E atualmente nós sabemos que tem aí grandes esses recursos, esses meios de comunicação que está ao nosso favor. E nós temos aqui os celulares, né? Que por via internet, e-mail, WhatsApp, Facebook, dentre outros meios. E nós sabemos que até então as comunicações antigamente, por volta de na década de 60, 80, 70, desse meio tempo aí, era por rádio, né? E depois surgiu a televisão. Aí veio se modernizando, né? Aí veio a televisão, aí veio a questão entrando, a eletricidade já existia também. Enfim, veio todo esse processo. E hoje, atualmente, nós temos aqui o celular. Toda criança hoje, todas as pessoas, todo ser humano, existe tem um celular em suas mãos. Então isso favorece muito a nossa comunicação. E eu sempre tenho essas informações que a internet chegou assim com uma velocidade que a gente não esperava tanto. Há 30 anos atrás, vamos dizer assim, a internet só era para uma parte de alguns países do mundo, né? Mas aí de lá para cá elas veio surgindo, veio aparecendo de uma forma muito rápida. E hoje quase em todas as localidades, existe a internet. Você está na sua casa, você é conectado com o mundo inteiro. Você está, digamos, é o fim do isolamento. Eu diria que seria o fim do isolamento se você pode estar aqui agora falando com as pessoas no outro lado do mundo, mas está isolado de certa forma, né? Então eu digo a vocês o seguinte, que esse meio de comunicação está sempre a nosso favor, que antigamente era voltado para quê? Uma carta quando chegava para as pessoas, era questão de passar semanas ou até meses para chegar o destinatário. Hoje não, você está aqui, você manda uma mensagem, você já recebe de imediato. Você faz uma ligação por chamada de vídeo, você já está vendo a pessoa do outro lado. Então quem diria, né? Você hoje está numa situação como essa. Então o que eu pergunto a vocês, imagine se essa pandemia, vamos dizer assim, que distanciou muita situação, que as nossas aulas, por exemplo, está sendo
de forma à distância, né, por vídeo, e assim por diante. Imagine se essa pandemia fosse em 1500. Como seria naquela época sem ter essa comunicação? Como seriam as escolas? Como seria a comunicação das pessoas? Se naquela época já era difícil, passava semanas ou meses para receber uma correspondência. Imagine se fosse com esse período acontecendo essa situação de hoje. Como seria isso? Então hoje parou tudo, mas as nossas aulas, né, e outras várias situações, esse meio de comunicação ficou acontecendo do mesmo jeito, né, e de certa forma rápida. Tá certo? Então o que nós vamos fazer, gente? O nosso assunto vai falar hoje sobre meio de comunicação, tanto de antigamente quanto agora atualmente. Aí vocês vão olhar no livro de vocês de história, certo? Lá no texto, na página 146, o fim do isolamento, capítulo 8. Vocês vão ler esse texto da página 146, o texto da página 147, certo? E 148 e responder as questões propostas. As questões, vocês vão ler o texto desde a página 146 até a página 149 e responder as questões. As questões serão da página 148 e 149. Certo? Vocês vão desenvolver, ó, certo? A 148, questão 1 e 2. Questão 1, no caso, né? E a questão 2 e na página 149, questão 1 e 2 também, certo? Então, desde já, uma boa tarde a todos e boa aula.